Olá, meu nome é Felipe Design Alto, e eu gostaria de contar para vocês um pouquinho da minha história e do meu trabalho. Bom, eu sou designer automotivo e trabalho atualmente com customização de carros. Bom, comecei a desenhar desde muito pequeno, desde bem criancinha. Minha mãe diz que eu aprendi a desenhar antes de saber falar, porque logo com os meus 2 anos eu já estava pegando ali um papel, uma caneta e rabiscando numa folha, num jornal, e fui falar só depois dos 3 anos de idade. Então, demorei um pouquinho para falar, preferi ali dedicar mais nos desenhos, por assim dizer, né? E eu desenhava praticamente de qualquer coisa, animais, né, personagens. E na minha infância, eu cheguei inclusive, quando eu estava com os meus 7 anos de idade, a fazer um curso de quadrinhos e cartoons numa turma que era só de adultos. Né? Era um curso noturno, meu pai teve até que assinar lá um termo autorizando eu fazer aquela aula à noite, porque eu era a única criança da turma, né? E na minha infância também, assim, uma das recordações que eu tenho nos intervalos da escola, nos recreios, é que a gente costumava jogar muito um joguinho chamado Super Trunfo. Não sei se os mais novos conhecem, mas inclusive meu primeiro Super Trunfo foi esse daqui, Alto 2000. Tem super trunfos de vários temas, né? Mas na minha época eram bem comuns super trunfos com temas de carros, de motos, de caminhões, máquinas, por assim dizer, né? E eu comecei a ficar fascinado, então comecei a montar minha coleção de super trunfos. Eu tenho hoje mais de 20 super trunfos, tem todos eles, os que eu guardei, né? E os que eu mais gostei eram os carros. Começou a despertar ali em mim uma paixão com os carros. Eu acompanhava muito também a Fórmula 1 na época, né? Sempre gostei muito de Fórmula 1. Então isso começou a despertar em mim uma paixão aí por automóveis, né? E uma vez que eu já estava nos super trunfos ali, eu sempre gostava muito de ver as cartas, de comparar os dados, né? Assim, vai estar passando para vocês aí alguns super trunfos que eu tenho, né? Mas, por exemplo, em cada carta, né, você tem ali o modelo do carro, você tem os atributos dele, né, cada quesito. Eu achava isso muito legal, eu ficava horas e horas comparando os carros, né? E, inclusive, depois de um tempo você passa a memorizar, né, os dados das cartas. É algo bem curioso, né? Só que algo me chamava a atenção além dos dados dos carros, né, que era o desenho deles propriamente dito, né? Então, sempre quis conhecer um pouquinho mais dos carros que apareciam nas cartas, né? Por que alguns eram vendidos no Brasil, outros não. Tinham marcas que a gente nem conhecia. E por conta disso, lá para os meus 10 anos mais ou menos, eu comecei a fazer uma coleção de revista 4 rodas. Comecei a comprar. Comprei, foi assinante ao longo aí de mais ou menos 10 anos. Fui comprando várias, todo mês eu comprava a revista 4 rodas, né? E foi por meio dela que eu pude conhecer um pouquinho mais sobre os carros, né? Então eu ia lendo matéria, naquela época ainda você tinha pôsteres, né? Então destacava ali o pôster da revista, colava na porta do quarto, colava ali na parede do quarto. Era algo bem legal assim na época, né? Por meio da revista 4 rodas eu fui aprendendo um pouquinho mais sobre os carros, né? E nessa época eu cheguei inclusive a fazer próprios super trunfos, né? Então eu já começava a desenhar os carros que apareciam na revista ali, fazia um papelzinho pequenininho ali, no formato de uma carta mais ou menos, e ia colocando os dados que a revista divulgava. Era algo bem legal que eu gostava de fazer na época, era tudo na mão mesmo, né? Ao longo do tempo, a 4 rodas depois ela chegou se eu não me engano, era mais ou menos no ano de 2009, 2010, 2009, começou a fazer um concurso que toda edição saía, era o tuning virtual. Toda edição tinha ali o melhor projeto de tuning virtual. Só para poder contextualizar para vocês aí que podem estar achando estranho o tuning virtual, bom, lá para os anos 2000, foi uma moda muito forte o tuning, né, que é um tipo de customização, né? Inclusive quem se lembra aí dos Velozes e Furiosos, né, é algo que apareceu bastante, que ficou muito forte, assim, o pessoal gostava muito. Hoje a gente acha meio extravagante, mas na época era moda, na época o pessoal gostava muito,
né? Então, provas dessa cultura da época são os 2 primeiros filmes do Velozes e Furiosos, o Need for Speed Underground 1 e 2 também, que são dessa época, são provas de que esse estilo de customização era muito difundido na época, né? E com o passar dos anos, já no final da primeira década dos anos 2000, já foi começando a ficar meio passado, né, isso daí. E foi dando prioridade a outros tipos de customizações um pouco mais tradicionais, né, outras mais discretas, que valorizavam mais as formas originais do carro, por assim dizer. E aí onde que entra o tuning virtual nisso? Por volta do ano 2009, a revista Quatro Rodas ela começou a divulgar em cada edição um vencedor do tuning virtual. Ela lançava um tema no mês e você tinha basicamente que fazer o quê? A Quatro Rodas ela disponibilizava em seu site uma imagem do carro e ela lançava um tema. Então, por exemplo, esse mês a gente vai falar, a gente quer que vocês façam um tuning virtual de um CrossFox para Rally, por exemplo. Ou então a gente quer um carro, uma versão esportiva de determinado carro, de um Honda Civic. A gente tem a nova geração do Renault Fluence, a gente quer uma versão de corrida para as pistas do Renault Fluence. Os desafios eram mais ou menos assim que funcionavam. E eu fui começar a aprender como é que fazia tuning virtual, né? E basicamente a ferramenta que era usada era o Photoshop. Então a partir daí eu comecei a treinar o Photoshop. Então eu pegava a imagem e fazia ali alteração de roda, de cor, fazia umas faixas, alguma coisa assim. E eu lembro que isso foi muito bom para mim na época, porque eu fui aprendendo um pouquinho mais, né, sobre essa ferramenta muito importante que, né, quase todos os designers usam. E com ela eu cheguei a fazer 3 projetos que não chegaram a sair na revista Quatro Rodas, mas eles ficaram na galeria do site da revista, né, que era, vocês vão estar vendo aí, era a Volkswagen Saveiro modificada como NASCAR Truck. A ideia era a gente fazer uma versão de corrida da recém-lançada Volkswagen Saveiro, né, aos moldes do que a gente teve aqui da Copa Montana, né? Então a ideia era fazer uma Saveiro de corrida. Também saiu no site um outro projeto meu, do New Fiesta Sedan de corrida, né? A minha ideia era fazer um carro ali de uma monocategoria, né? Uma corrida só de Fiestas, e eu fiz ali um modelo de corrida. E o que eu mais gostei de ter feito que saiu lá foi esse Renault Fluence que vocês estão vendo de corrida, em que a pintura dele era igual da equipe Lotus Renault da época, né, dos anos, acho que era ano 2010, 2011, né, o preto e dourado e tal. Gostei muito de fazer, e esses 3 projetos eles apareceram no site. Hoje, infelizmente, se você for lá no site, já não tem mais as páginas, né, com esses projetos. A revista não lança mais esse desafio do tuning virtual já tem um bom tempo, mas foi algo assim que me ajudou a introduzir nessa área, né? E nessa época também, tá, nos anos 2000, né, era muito comum, na televisão estava começando a ficar comum os programas de TV a cabo, né, e o que eu mais gostava era o overhauling. Eu era apaixonado pelo overhauling por causa do Chip Fuse. Chip Fuse é um designer mestre assim, em customizações. Eu ficava encantado com o desenho manual que ele fazia dos carros ali, com todas aquelas cores, efeitos, brilhos, a pintura, tudo mais. E não só apenas o desenho, como ele também auxiliava no processo da customização, né? Então ele, por meio do desenho, ele já traduzia como é que iam ser as etapas do projeto. Então já determinava qual ia ser a roda, como que ia ser a pintura, algum trabalho diferenciado na carroceria. Ele já todo fazia pelo desenho primeiro, e depois isso servia para poder auxiliar a galera nas oficinas. Eu achei isso muito legal, sabe? E nessa época eu fui entrar para a faculdade. Passei no vestibular de design na FMG e fiz o curso de design lá. E durante a faculdade eu desenvolvi vários projetos, né? Bem poucos na área automotiva, é verdade. Fiz projetos de várias coisas, tanto da área de design de produto quanto na área de design gráfico.
mas eu tive a oportunidade de participar de alguns projetos interessantes, como um monoguiado, que era uma espécie de bonde moderno para rodar dentro do campus da FMG. Né? Participei desse projeto junto com a equipe da engenharia. Foi um projeto bem interessante de ter feito. Né? E outros projetos que vocês vão estar vendo aí também foram alguns que eu desenvolvi aí no meu período da universidade. Bom, depois de formado, eu fui arrumei um trabalho com gestão de empresas de design, então eu já não estava mais projetando, por assim dizer, mas eu sempre tinha vontade ali de trabalhar um dia numa montadora, né, de participar de uma equipe de design de alguma montadora. Sempre achei isso muito interessante, eu fiz a faculdade com esse foco. Eu tive a oportunidade de fazer um curso com o Leonardo Castilho, que infelizmente já não está mais entre nós, e o curso dele era de desenho manual, como desenhar carros. Só que o curso dele ele não apenas falava como desenhar carros, como ele comentava algumas coisas da profissão dele. E o Léo Castilho, ele trabalhava, né, além de desenhos, com customização também automotiva, fazia alguns projetos, e era bem legal, assim. Então ele comentava, né, como que ele atendia o cliente, como que ele fazia os desenhos e evoluindo a ideia, desde os primeiros esboços até o que o cliente realmente queria. Eu comecei a achar aquilo muito legal, achei muito bacana e troquei algumas ideias com ele, fui passando algumas informações. É realmente alguém que vai fazer muita falta, tenho um carinho enorme, né, por ele, por todo o aprendizado que eu tive com ele. E isso começou a despertar em mim de novo ali a vontade de trabalhar com customização automotiva. Comecei a achar isso interessante novamente, né? Pois bem, até que ano passado participei de um processo seletivo da Fiat e fui chamado para trabalhar lá. E eu fiquei num dilema, porque na época eu já estava morando em São Paulo e eu teria que mudar para Minas Gerais, mas não foi só apenas isso. Coloquei várias coisas na balança, mas eu comecei a pensar assim, qual que era realmente a minha verdadeira vontade, o que eu gostaria de trabalhar, sabe? E eu sempre quis trabalhar numa montadora, só que conversando com alguns colegas, alguns amigos, né, que trabalham, já trabalharam em montadoras, né, eles passavam um pouquinho do processo, como é que funciona lá. E basicamente uma montadora, né, se você tem uma equipe de design, cada um fica responsável por uma etapa do projeto, cada um faz uma parte do carro, né, geralmente. Então você vai ter o fulano que vai fazer a roda, vai ter uma outra pessoa que vai fazer os retrovisores, enfim. E vai ter gente que vai só fazer a parte do desenho, vai ter gente que vai fazer só a parte do modelo 3D, o pessoal que vai ficar mais na parte do clay, do modelo em argila, né? E eu fui colocando várias coisas na balança e fui pensando assim, e acabou que eu declinei dessa oportunidade. Por quê? Eu já estava começando a achar que seria mais interessante trabalhar com customização automotiva do que criando carros novos. Por incrível que pareça, numa customização automotiva você muitas vezes tem mais liberdade do que trabalhar numa montadora, porque você não faz o que está exatamente na sua cabeça, você tem uma série de pré-definições que você tem que cumprir, né? Essas pré-definições são colocadas por vários departamentos da montadora, né? Pelo departamento do marketing, pelo departamento da engenharia. Você pode ver que, por isso que um carro conceito, dificilmente ele vai para a produção da forma como ele foi concebido, porque você tem muitas variáveis que vão entrando no caminho ali nesse meio tempo. Nada contra, tá? Assim, o trabalho do design numa montadora é algo que eu acho até hoje fascinante, é algo muito legal mesmo. Só que eu praticamente percebi que não era muito para mim. Eu preferia a questão da customização, para mim em particular, tá? Não estou dizendo que um é melhor do que o outro, mas para mim me chamava mais a atenção você poder trabalhar em um modelo que já foi concebido e você poder adaptá-lo para um cliente. E aí você fazer o modelo da forma como o cliente gostaria.
e acaba que você está trabalhando somente com uma pessoa, que é o seu público-alvo, e não com uma média geral de pessoas que estariam constituindo o seu público-alvo. Então eu sempre achei que isso poderia te dar um pouco mais de liberdade. Então você tecnicamente tem que convencer apenas uma pessoa, que é o cliente, né? E o cliente topando, você está livre ali para poder implementar as suas ideias no projeto. Então foi basicamente isso, assim, foi o mais determinante de eu declinar. E é algo muito curioso, porque se fosse alguns anos atrás, assim, eu ia sem pensar duas vezes, né? Mas eu acho que na nossa vida a gente vai passando por várias etapas, né, de amadurecimento, e para mim eu cheguei na conclusão que eu não gostaria mais de trabalhar numa montadora, e sim que eu gostaria de trabalhar com customização automotiva. Bom, passando por tudo isso, né, eu comecei a focar mais nos meus desenhos, né, fazendo alguns projetos, né. Vocês estão vendo aí alguns desenhos que eu fiz. E bom, a partir daí eu comecei então a focar um pouquinho mais em projetos de customização automotiva, né? Comecei a desenvolver alguns projetos por conta própria, outros por encomenda de alguns clientes, comecei a desenvolver. Eu comecei a pensar como é que eu poderia trabalhar mais efetivamente com customização automotiva no Brasil. E eu revi alguns vídeos, né, do overhauling, até hoje eu acompanho Discovery Turbo, então eu vi programas como Carros Irados, reassisti alguns programas do Rise, assisti Mexicânicos, American Hot Rods, enfim, vários programas aí de carros que vocês já estiveram acostumados a assistir e até hoje passa. E eu comecei a tentar ver como que era um projeto de design nesses programas, porque muitos deles eles contam com a participação do designer. Então eu comecei a basicamente destrinchar como é que era o processo de trabalho, qual metodologia que eles usavam, em que etapa entrava o design num projeto de customização. E eu aprendi muita coisa. E a partir daí eu comecei a montar uma metodologia de trabalho própria, sabe? E eu gostaria de difundir essa nova metodologia, essa forma de trabalhar do processo de customização com o designer aqui no Brasil também. Eu acho que aqui a gente é muito carente de projetos de customização com qualidade. A gente tem muitos projetos bons, mas de uma forma geral, uma pessoa começa a customizar seu carro e ela não sabe como que vai ficar lá na frente. E ela começa a fazer várias alterações, depois desfaz no meio do caminho, acaba que ela gasta mais tempo, perde muito mais dinheiro. E se ela tivesse um designer ajudando desde o começo do projeto, ela evitaria todos esses transtornos. Então é justamente por isso que eu acredito que o designer tem muito espaço para poder trabalhar na customização automotiva aqui no Brasil. Pois bem, então eu comecei a pensar em formas de tentar difundir um pouco disso, passar algumas dicas, mostrar um pouquinho do meu trabalho também, o que eu faço, difundir um pouquinho a cultura automotiva, ou melhor dizendo, as culturas automotivas, né? O que é um muscle car, o que são Hercules, carros franceses, JDM, qual que é a característica específica de cada um deles, por que determinado tipo de roda não funciona em muscle cars, por que determinado tipo de aerofólio fica estranho em Hercules, enfim. Tentar difundir um pouquinho disso, porque quando você faz uma customização que ela valoriza a cultura automotiva do carro ao qual ele está inserido, esse projeto de carro customizado ele fica muito mais refinado, ele fica muito mais valioso, e as pessoas muitas vezes olham e falam: nossa, esse carro aqui ele está customizado, mas nem parece, ele parece original. Ou então, olha, ele foi customizado com muito bom gosto, boa parte das pessoas gostam. A gente sabe que questão de gosto varia muito de um para o outro, mas você consegue, por meio do design, obter um resultado que é satisfatório não somente para você, mas por todos os fãs daquele determinado carro, daquela determinada marca. E isso é algo muito importante que eu acho que o design consegue contribuir nessa etapa. Então, justamente por isso que eu decidi abrir esse canal. Por meio desse canal eu vou mostrar alguns dos meus projetos, vou fazer alguns vídeos comentando algumas coisas,
dicas de personalização, peças de carro, sobre os mais variados segmentos. Eu vou começar mais com um dos muscle cars, que é o meu tipo de carro que eu mais gosto, mas vou estar produzindo aí muito conteúdo sobre vários outros tipos de carro também. Então, se você gosta de carro antigo, se você curte carro, um Gearhead, um Petrolhead, curte muscle cars, JDM, Air-Cooled, carros nacionais importados, enfim, qualquer tipo de carro, uma boa e velha lasanha automotiva também, enfim. Você pode estar acompanhando aí o meu canal, que a gente vai trazer muita coisa legal, muita coisa bacana. E sempre que vocês tiverem alguma sugestão de tema para a gente poder estar conversando aqui, estar explanando um pouquinho, algumas dicas também sobre peças, eu peço para vocês deixarem nos comentários embaixo, que vai ser um prazer poder ler e atender a vocês e produzir aí vídeos que possam estar sanando a dúvida de vocês e aí promovendo também de uma forma geral o bom design na cultura de customização automotiva. Pessoal, é isso. Agradeço aí por vocês terem assistido esse vídeo. Peço que vocês cliquem no gostei, ativem o sininho aí, se inscrevam no canal, que vai fortalecer bastante a gente a produzir mais conteúdo, tá joia? Pessoal, muito obrigado e até mais.